E aí, pessoal, bora falar de um assunto que, olha, faz toda a diferença na hora da prova. Inferência e informações implícitas. Entender isso aqui é o que separa quem ganha ponto de quem cai em pegadinha boba. Então, vamos nessa. Pois é, vamos começar por aqui porque essa frase ela é o resumo de tudo. O maior perigo na interpretação não é o que a gente não sabe, é o que a gente acha que sabe com base no que leu. Sabe aquela linha bem fininha entre o que o texto diz e o que a gente inventa? As bancas de concurso adoram brincar exatamente. Então a regra de ouro é esta aqui, ó. Inferir não é a mesma coisa que imaginar. Inferir é tipo ser um detetive, sabe? Todas as pistas estão ali, dentro do texto. É uma conclusão controlada. Agora imaginar, dar a sua opinião. Isso é sair da cena do crime, é inventar a história. E no concurso, o que vale é só o que está escrito ali. Ponto final. Tá, mas aí você pode se perguntar, por que isso cai tanto na prova? Por que as bancas insistem nesse tema de informação implícita? A resposta, na verdade, é bem mais simples do que parece. O que a banca quer, na verdade, é testar o seu limite de leitura. Ela quer saber se a pessoa consegue ler e respeitar as fronteiras do texto. É isso. As alternativas erradas, elas são feitas para parecer que fazem sentido, mas elas sempre dão um passinho além do que o texto permite. No fundo, é um teste de disciplina, de precisão e não de criatividade. Ok, vamos definir isso de um jeito bem prático para usar na hora da prova. O que é inferir? É simplesmente chegar a uma conclusão lógica que o texto te autoriza a chegar. A conclusão não vai estar lá escrita com todas as letras, mas as pistas para você chegar nela, essa sim, estão todas lá. Aqui, a gente precisa entender a diferença básica entre o que é explícito e o que é implícito. O explícito é aquilo que está preto no branco, sabe? Está escrito, você lê e pronto. Já o implícito é o que está nas entrelinhas, o que o texto sugere sem dizer diretamente. E adivinha qual dos dois a prova adora cobrar? Exatamente, é no implícito que o jogo é ganho. Bom, falar é fácil, né? Teoria é uma coisa, mas na prática a gente entende melhor. Então vamos ver um exemplo bem rapidinho, bem típico de prova, para isso tudo fazer mais sentido. Olha só essa frase, presta atenção nela, é curta, mas tem muita informação escondida. Apesar dos avanços, o transporte público ainda enfrenta desafios nas grandes cidades. Vamos quebrar essa frase em pedacinhos? Primeiro, o que está explícito, ou seja, o que está escrito ali na nossa cara sem precisar pensar muito. Duas coisas bem claras. Primeiro, que teve avanços. E segundo, que ainda tem desafios. Simples, né? Isso está na superfície. Beleza, agora vem a parte boa. Qual é a única conclusão lógica, a inferência correta que a gente pode tirar daí? Pensa comigo. Se teve avanços, mas ainda existem desafios, o que isso quer dizer? Quer dizer que o problema não foi resolvido por completo. Percebe? Essa frase, o problema não foi resolvido, não está escrita ali, mas ela é uma consequência direta e lógica do que foi dito. E aqui que mora o perigo, a armadilha. Seria um erro gigantesco concluir, por exemplo, que o transporte público é ineficiente. O texto não falou isso, só disse que tem desafios. Outro erro, dizer que os avanços foram inúteis. Ué, mas o texto acabou de dizer que houve avanços? Essas conclusões são exageros, são viagens na maionese que o texto não autoriza. Esse erro que a gente acabou de ver tem nome, e é importante guardar: extrapolação. Olha, pode anotar, esse é, de longe, o principal motivo que elimina quem está começando a estudar para concurso em questão de interpretação. Então, o que é extrapolar? É ir além da cerca, é passar dos limites que o texto te deu. É quando a gente usa nosso conhecimento de mundo, nosso bom senso, para tirar uma conclusão que até parece fazer sentido, mas que não tem base nenhuma no que está escrito. A banca joga essa isca e quem está desatento, morde. Certo, já entendemos o problema, agora vamos para a parte prática, para a solução. Como é que a gente faz para não cair nessa armadilha? Como fazer inferência certa no dia da prova? Vamos montar aqui uma caixinha de ferramentas para ajudar. O próprio texto muitas vezes nos dá as pistas. Palavrinhas como apesar de, ainda, contudo, embora, elas são ouro. Elas indicam um contraste, uma oposição, uma ressalva. Quando vir uma dessas, já liga o pisca-alerta. O autor está botando duas ideias em jogo, e a inferência correta geralmente mora justamente nessa tensão entre elas. E aqui, ó, um passo a passo para levar para o dia da prova. Primeiro, leia o texto com calma.
Depois, para cada alternativa, se faça a pergunta de ouro. Eu consigo provar isso aqui usando só o que está escrito no texto? Fique de olho em qualquer exagero e fuja de palavras que generalizam tudo, tipo sempre, nunca, todos. Essas palavras, nossa, raramente são a resposta certa. Para a gente fechar, vamos fazer um checklist rápido dos erros mais comuns de iniciantes. Primeiro, não confunda o que o texto diz com a sua opinião pessoal. Segundo, não marque uma alternativa só porque ela soa bem ou parece correta. Terceiro, não ignore aquelas palavrinhas de ressalva, como o apesar de. E o mais importante de tudo, sempre, mas sempre mesmo, volte ao texto para checar sua resposta. Olha, se for para guardar uma única coisa de tudo que a gente conversou aqui, que seja isto. Inferir do jeito certo é técnica, se aprende, e isso garante ponto. Agora, extrapolar é um erro que elimina gente boa. É uma questão de escolher como você vai abordar a prova. Escolha ser preciso. Entender o que está nas entrelinhas é fundamental, mas isso depende muito de como as próprias linhas se conectam, não é mesmo? Agora que a gente já sabe como identificar o que está escondido, que tal a gente dar uma olhada em como as ideias são costuradas no texto? E é exatamente esse o nosso próximo passo. No nosso próximo encontro, a gente vai mergulhar na coesão textual e nos conectivos. São eles as pecinhas do quebra-cabeça que ligam as frases, os parágrafos e que dão toda a lógica para o texto. Entender isso é a próxima etapa crucial nessa jornada, combinado? Até lá!